Bom dia, alunos do sexto ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. E como eu combinei com vocês, estou gravando esse vídeo sobre o PET do segundo bimestre para orientar na resolução dele. Uma coisa diferente do primeiro bimestre é que nesse a gente vai ter 6 semanas. Então eu vou deixar lá no Conexão Escola esse vídeo, o PET em formato de Word para vocês baixarem ele lá no material, porque algumas questões você resolve com o PET mesmo, né, com interpretação de texto, etc. E vou deixar também no Conexão Escola as 6 semanas separadas lá em formato de formulário para vocês responderem. Aí a gente vai conversar sobre esse PET. O vídeo pode ficar um pouco extenso porque são 6 semanas, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail lá pelo Conexão Escola, ou fazer um comentário particular lá mesmo, ou tirar a dúvida pelo Meet, que a gente está tendo aula online, tá bom? Bom, vamos ver o que eles estão pedindo na primeira semana. Unidade temática: História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Trabalho do historiador. Número 1. Para compreender a história é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. Historiador. Aí você vai vir aqui, tirar daqui mesmo. É o profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história e construir uma versão sobre o passado. Aí isso aqui responde a letra A. B. Fontes históricas. Que podem ser textos, imagens, objetos, relatos, etc., que servem como vestígios do passado, ou seja, ajudam a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram. Aí o terceiro, fatos históricos. Fato histórico é aquilo que realmente ocorreu, mas você pode colocar assim. Cada um pode analisá-lo com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso podemos dizer que a história é composta por verdades, no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Aí está pedindo depois rupturas, e aí aqui embaixo está bem pequenininho. Rupturas são mudanças dentro da interpretação histórica, entendeu? Toda vez que a interpretação histórica ela for mudada, ela for reinterpretada, houve uma ruptura. E logo embaixo está perguntando permanências. Então, permanência é a continuidade da história. É quando a interpretação da história continuou sendo a mesma. Tá? 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Aí aqui em cima tem um texto falando. Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que o ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e reconstrói a cena do crime. Caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente ou complementar a primeira versão. Todo esse texto aqui compara o trabalho do historiador com o do detetive. Aí, número 3. Essa aqui, gente, no formulário, eu coloquei como uma questão de marcar embaixo. Então, a questão que eu coloquei de marcar aqui é certinha, é a letra A. Tá? Letra A. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Então aqui tem as fontes históricas e aqui está o exemplo. Então, por exemplo, a primeira, fotografia, é a letra C, fonte pictória ou visual.
Então aqui é a letra C. Depois vem entrevista. Entrevista é uma fonte oral. Então letra D, tá? Fonte oral, entrevista. Depois vem assim, baú de madeira, né? Baú de madeira é uma fonte material. Então você pode pôr aqui, letra B. Depois vem assim, carta, fonte escrita, letra A, tá? E a letra E, fonte audiovisual, é o filme. Então a sequência aqui ficou C, D, B, A e E. Lá no formulário, a alternativa correta que eu pus é a letra A, tá? Imagine que daqui a 100 anos um historiador decide estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Então, assim, para ele estudar o Brasil de 2021, o que ele poderia usar como fonte, né? Aí, ó, a gente tem várias fontes, não tem? Ó, uma fonte escrita, uma fonte material, uma fonte pictório visual, fonte oral, fonte audiovisual. Ele poderia usar, por exemplo, uma fotografia da época? Poderia. Poderia usar uma entrevista da época? Poderia também. Poderia usar algum objeto da época? Poderia também. Poderia usar alguma carta? Poderia. Poderia usar algum filme de 2021 para estudar o Brasil? Poderia. Então, por exemplo, os exemplos de fontes históricas que ele poderia usar é uma fotografia de 2021, uma entrevista de 2021, um objeto, né, de 2021, uma carta de 2021 ou então um filme. Você ainda pode colocar assim, Facebook, as redes sociais da época, e-mail, né? Tudo isso seria uma fonte histórica para estudar 2021, tá bom? Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. Bom, aí olha só. A gente volta lá em cima. Por que são verdades no plural? Pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Então isso aí já responde. Por que tem várias verdades? Porque o historiador ele pode interpretar a verdade de uma maneira dele, então não tem uma verdade única, né? E também porque depende do período que ele estudou. Aí essa aqui, ó. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? Isso até a gente já estudou, né, no primeiro bimestre, a importância da história, né? Então a história você vai fazer assim, isso é meio que pessoal, mas a gente estuda história por quê? Para poder compreender o passado, né? E não repetir os erros no futuro. A gente antevê o futuro, a gente tem uma compreensão maior do presente, né? Bom, estamos na semana 2 e a gente continua ainda com a unidade temática História, Tempo, Espaço e Forma de Registros. Aí o tema é a contagem do tempo. E aí lá na atividade 1, com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações: o ano de nascimento, qual década você nasceu, qual século você nasceu, qual milênio você nasceu. Isso é um pouco pessoal porque vai depender do ano que você nasceu, né? Então eu vou fazer 2 exemplos aqui. Vamos supor que você nasceu em 2012, né? Aí o ano de nascimento você vai colocar aqui, ó. Geralmente são 4 dígitos, né? Né? Aí você vai colocar aqui. O ano é o finalzinho lá da data do seu nascimento. Qual década você nasceu? Aí você vai olhar os 2 primeiros números aqui, ó. Quem nasceu em 2012 nasceu na primeira década. Então, 10, né? Qual século você nasceu? Para olhar século, a gente sempre faz o seguinte. Quando, por exemplo, termina em 00 aqui, seria século 20. Como não termina em 00 os 2 números, a gente soma mais um. Então, século 21. Tá? Deixa eu arrumar aqui.
século 21. E aí pergunta, qual milênio você nasceu? Está entre 2000 e 3000, então você está no terceiro milênio, tá? Aí eu vou dar um outro exemplo mais simples às vezes. Vamos supor o ano 2000, né? Qual década você nasceu? Você nasceu na primeira década, né? 10. O século vai ser no século 20 e também conta do terceiro milênio, né? Porque vai começar de novo. Mas vamos pegar um número mais simples, vamos supor, né? 1976, por exemplo. Qual década ele nasceu? Quem nasceu em 1976? Década de 70. Qual século ele nasceu? 19 aqui, mais 1, 20. Tá? E ele é do segundo milênio. Tá? Então vai depender da sua data de nascimento. Né? Vou pegar um mais simples também. Vamos supor 2003, por exemplo. 2004. Qual década ele nasceu? Geralmente é 10, porque está entre 0 e o 10. Tá? Qual século ele nasceu? Século, o que termina em 00? Não. Então 20 mais 1, 21. Ups. E qual o milênio dele? Ele está entre o segundo e o terceiro milênio, então ele está no terceiro milênio, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Transforme os números dos algarismos romanos, né? Aí, o algarismo romano, vocês já aprenderam sobre eles. Ó. Ops. Ó, esse é o 2. Esse aqui é o algarismo romano 4. O 6. Ops, 6 é assim, tá? O 8. O 8 são 3, tá? Pauzinho ali. O 9, um pauzinho X. O 12, X2. O 16, X. Ops. X, V, I. O 16, gente, escreve assim. X, V, I. Tá? O 17. X, V, dois pauzinhos. Tá? Sim. E o 21 assim. Eu já fiz até lá em cima. XX1. Tá? Além do relógio do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras duas formas de contar o tempo. Então, sem ser o relógio, sem ser o calendário. Duas formas de contar o tempo na região onde você mora. Olha, igual antigamente, pela posição do sol, né? Igual quem trabalha no campo, observa o nascer do sol e o pôr do sol, né? Quando o sol está no meio assim do céu, já é mais ou menos meio-dia. Então, uma forma de você contar o tempo pode ser através do nascer do sol e do movimento do sol. E uma outra forma, deixa eu ver, de contar o tempo.
Antigamente eles usavam a ampulheta, né? Uma você pode contar o tempo pela posição do Sol. Você também pode, sem ser o relógio calendário, se tiver ampulheta, você pode usar uma ampulheta para poder contar o tempo. E deixa eu ver uma outra maneira. Pela sua percepção, né, que o tempo passou, que está ficando tarde também. Vocês vão falar comigo que pode olhar pelo celular também, né? Aí acaba sendo o relógio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que pode ser tanto pela sua percepção do tempo, quanto pela ampulheta, se tiver uma ampulheta, né? E pela posição do Sol, pelo movimento do Sol. Aí embaixo está assim: analise as frases abaixo e complete com a palavra correta. No Brasil utilizamos o calendário. Aí essa também foi uma questão que eu coloquei embaixo lá no formulário como marcar X. Então a alternativa correta, gente, é a letra C. Porque aí aqui você vai colocar gregoriano, que se baseia no nascimento de Cristo. Os muçulmanos utilizaram um calendário diferente, que é contado a partir da migração de Meca para Medina. O século XX ficou marcado pelas duas guerras mundiais. O dia é contado a partir do movimento do Sol, o astro mais importante na nossa galáxia, né? A idade moderna está entre a idade média e a contemporânea. O tempo cronológico é aquele medido no relógio. Já o tempo histórico se dá por mudanças políticas, sociais, culturais ou econômicas. No formulário vocês vão colocar a letra C, tá? Identifique qual século está cada um desses fatos históricos. Aí você sempre vai olhar o ano aqui, ó. Terminou em 00, você vai repetir. Então aqui é século XV. Escrever em algarismo romano, tá? Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, em junho de 1969. Termina em 00? Não. Então 19 mais 1, 21, tá? O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a.C. a 323 a.C. Aí aqui, ó, termina em 00? Não. Então, século III. O 3 é algarismo romano. Ups. O primeiro automóvel foi criado na Alemanha em 1886. Termina em 00? Não. 18 mais 1, 19. Tá? 19 é assim, gente. Ups. Tá? 19 é assim. X e X. Semana 3. Continuamos com formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico como objeto de conhecimento, tempo, espaço e formas. Surgimento da humanidade, criacionista, evolucionista, paleolítico, tá. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes: paleolítico e neolítico. Explique o que mudou de uma parte para a outra. Vamos olhar lá no paleolítico e no neolítico. Ó, o que mudou foi isso aqui, ó.
onde os seres humanos descobriram que podiam plantar seu próprio alimento e domesticar animais, que eu falei com vocês que era a Revolução Agrícola, tá? Ó, o que mudou de uma para outra? Aí você vai colocar a definição lá do Neolítico, ó. É isso aqui, ó, onde os seres humanos descobriram que podiam plantar seu próprio alimento e domesticar animais. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Para quais atividades eles usavam o fogo? Ó, foi nessa época também que a humanidade passou a dominar o fogo. Aprendendo como fazê-lo, além de aprender a polir uma pedra na outra, deixando a ferramenta mais eficaz. Ó, o fogo também, eles utilizavam o fogo para afastar os animais, né? Para aquecer durante a noite, também aprender até a cozinhar, né? Que o alimento cozinhado ficava melhor. Então, assim, para afugentar animais, para se proteger do frio e também para poder cozinhar. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique o que diz cada uma das teorias. A gente já tinha estudado, né? Criacionismo e evolucionismo no primeiro bimestre. Mas no texto aqui deve ter a definição das duas. Ó. Deus criou o mundo em 6 dias, sendo que nos criou no 6º dia. Todas essas histórias, além de outras, têm algo em comum. Partem do princípio de que fomos criados por algum ser transcendente ou místico. Por isso chamamos essa visão de teoria criacionista. Então, o criacionismo é conforme a Bíblia, tá? Então, Deus fez tudo que existe, ou então uma outra cultura, porque cada cultura imagina a criação do mundo. Então, o criacionismo é a visão da origem, né, do homem conforme a religião, tá? E aí está lá a questão do evolucionismo, né? O evolucionismo está aqui, ó. Segundo o evolucionismo, seres humanos e outros seres vivos que existem hoje sofreram essas mutações e conseguiram se adaptar ao ambiente. Então isso aqui já define teoria evolucionista, tá? A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Las Cauques. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Aqui, por exemplo, eles costumavam representar uma caçada, eles retratavam o dia a dia deles, a vida deles, né? Eu não sei se no texto tem uma coisa já pronta, mas eu vou dar uma olhadinha. Aqui está aquela do fogo, para cozinhar, afugentar animais, fazer armas, iluminar as cavernas e se aquecer, tá? Tem no texto, tá? E aqui, ó, os humanos viviam em cavernas onde faziam desenhos representando seu cotidiano, rituais e algum tipo de contagem numérica. Então é isso que eles colocavam nas paredes, ó. O cotidiano, algum ritual, alguma caçada e algum tipo de contagem numérica, tá? Bom, nessa aqui também devo ter colocado como questão de marcar. Então a questão de marcar que eu pus a letra lá é letra C, porque aqui você vai fazer a correlação.
continente de onde teriam surgido os primeiros hominídeos. Então é a África. Começa com a letra D. Nome científico da espécie humana: Homo sapiens sapiens. Letra C. Modo de vida que migra constantemente e não tem moradia fixa: nômade. Letra A. Naturalista que desenvolveu a teoria sobre a evolução: Darwin. Letra E. Grupo no qual estão inseridos homens e macacos: F. Primata. Tá? Modo de vida daqueles que se fixam em um determinado território: sedentário. Então, letra B. Lá no formulário, a alternativa que completa dessa forma assim, é a letra C. Tá? Chegamos na semana 4. História, tempo, espaço e formas de registro. Aí tem do homem, né? Chegando no continente. Ó. Número 1. A análise do DNA dos vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela. Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania, e ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de letra A, asiáticos, B, europeus, C, mongóis, D, negroides. Bom, segundo o que o texto fala lá, é a letra D, ó, negroides. Tá? 2. O texto aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, essa ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Essa ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstituir as fases históricas. Esses vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos: ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos. Análise das afirmações relacionadas ao texto. 1. A arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usado nos filmes de aventura. Não, isso aqui está falso. 2. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana desde suas origens. Isso é verdadeiro. 3. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado. Certo também. 4. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos no momento de lazer. Não. Então, se está correto só a 2 e a 3, letra B. Tá? Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. Aponte essas duas hipóteses. Vamos lá no texto. A primeira delas, marcada pela seta contínua, afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering, até chegar na América entre 14.000 e 10.000 anos atrás. Tá? A outra hipótese, marcada no mapa pela seta pontilhada no canto direito do mapa, afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próximo à Oceania, e de lá navegado nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Então, a primeira está aqui no texto e a outra está aqui. Porque uma fala daquela questão do Estreito de Bering, que eu cheguei a falar com vocês em aula, né?
e a outra que eles teriam vindo, né, em barcos romanos lá da Ásia em direção a pequenas ilhas para chegar na América. Tá? Explique qual das hipóteses é a mais provável. Vamos ver se o texto fala, né? Ó, o que é mais aceito, né, e mais falado é a do Estreito de Bering, que os homens teriam, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, eles teriam passado pelo Estreito de Bering, que seria uma ponte, né, entre o continente asiático e o continente americano. Esse estreito estaria congelado, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou chegar a pé. Tá? Então, a teoria do Estreito de Bering, vocês colocam assim, a teoria do Estreito de Bering, né? Ó, teoria do Estreito de Bering. Aí coloca assim, este estreito estaria congelado, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou chegar a pé. Tá? Leia o texto. O cientista dinamarquês Peter Wiglen Lund é considerado o pai da paleontologia brasileira, ramo da ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados. A partir dos seus fósseis, de acordo com a revista Ciência Hoje da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil peças fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, que permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, mais recente na escala geológica. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Bom, no texto aqui, ele está falando aqui no texto sobre a parte de Lagoa Santa, que é um sítio arqueológico, né? Esse sítio arqueológico em Lagoa Santa, ele foi descoberto por Peter Lund, que é um paleontólogo dinamarquês, que morou na região e é considerado o pai da paleontologia brasileira. É um local para conhecer melhor nosso passado arqueológico e paleontológico. É a Gruta da Lapinha, uma reserva com uma gruta aberta para visitas e um museu sobre seus achados e a história de Peter Lund. Então é importante, porque no Brasil antes a gente não estudava sobre a pré-história brasileira. Então ele acabou achando no Brasil vestígios, né, ossadas de homens das cavernas, de pré-históricos. Então, qual que é a importância, né, dele? É que ele acabou incentivando, né, o estudo da pré-história brasileira e que ele desenvolveu, né, na região lá um local para conhecer melhor nosso passado arqueológico e paleontológico, que é a Gruta da Lapinha, uma reserva com uma gruta aberta para visitas e um museu sobre seus achados e a história de Peter Lund. Tá? Número 1. Explique como era a organização social dos astecas. Você vai aqui no texto. Aqui, ó. O chefe dos astecas era o imperador, e abaixo dele estavam os membros do exército, os funcionários da administração e os sacerdotes, homens responsáveis pela parte espiritual. Abaixo deles estavam os comerciantes, agricultores e artesãos. Já responde o número 1. 2. Compare a forma como os astecas e os incas usavam a agricultura. Os astecas estão aqui. Na agricultura, os astecas desenvolveram uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas, as chamadas chinampas. Eram pequenas ilhas construídas para produzir legumes, verduras e grãos. E aí dos incas, está aqui embaixo. Os incas desenvolveram uma agricultura das montanhas
em forma de grandes degraus. O Poc-Tapoc era um jogo praticado pelos maias na América. Cite outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano. Olha, eu olhei lá no texto e não achei nenhum, mas tem esse aqui que vocês podem colocar, ó, Patoli, que era um jogo de tabuleiro asteca, tá? Pode colocar essa resposta aqui do Patoli, que é um jogo de tabuleiro asteca, que eu aceito a resposta, tá? A cidade de Machu Picchu é uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje. É considerada um patrimônio cultural e natural da humanidade. Cite outros patrimônios que você conhece. Aí antes que vocês falem assim, eu não conheço nenhum. Patrimônio histórico, gente, é aquele que é preservado, né, pela humanidade, pela história, por um órgão. Então a gente tem aqui próximo da nossa região Ouro Preto, que é uma cidade histórica. Os prédios são todos preservados, né? Então você pode citar Ouro Preto, que é patrimônio cultural histórico da humanidade, e pode colocar também Congonhas, porque tem todo um acervo ali das obras de Aleijadinho, né? Que também são preservados. Então você pode citar Ouro Preto, que é patrimônio histórico da humanidade, e o acervo das obras de Aleijadinho em Congonhas, tá? Essa aqui, gente, eu devo ter colocado lá também como questão de marcar X. Então, como questão de marcar X, lá, a alternativa correta é a letra C. Mas aí eu vou fazer a correspondência. Ó. Pessoa responsável por administrar a parte religiosa, sacerdote, letra C aqui. Nome da cordilheira onde viviam os incas, Andes, letra E. Tá? Monumento construído para servir de templo religioso, letra D, pirâmide. Comunidades autônomas sob o domínio do Sapa Inca, isso aqui, letra A, Ailu. E por último, né, pequenas ilhas agrícolas construídas em terrenos alagados, Chinampas. Tá? A próxima, complete as lacunas das frases abaixo. Essa também eu coloquei como questão de marcar. Lá a questão que está correta é a letra D. Tá? O imperador Sapa Inca tinha esse nome que significava filho do sol. Os maias e os astecas viveram na região do México. O Poc-Tapoc era um jogo em homenagem à fertilidade. Os astecas eram chamados também de mexicas. E as pirâmides maias foram construídas alinhadas para observação dos astros. Semana 6. A invenção do mundo clássico, contraponto com outras sociedades. Número 1. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas, como Pataxós, Chacriabás, Krenak, Machacalis, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pelo: letra A, baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas do Estado mineiro. Não, está errado. B, constante preocupação de governos da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas. Também não. Letra C, crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação do país. Para mim, a correta é a letra C. Tá? Leia o texto e responda as questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos ou aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na Terra e são usadas em português, inglês e outras línguas.
Analise por que esses povos são chamados de nascidos na terra. Eles são os povos nascidos na terra porque são os povos originários, né? Ó, os povos que viviam no território brasileiro antes da chegada dos europeus são chamados povos originários. Por isso que eles são povos nascidos na terra, porque eles são os primeiros habitantes. Então, você colocar aqui, ó, os povos que viviam no território brasileiro antes da chegada dos europeus, chamados povos originários. Por isso que eles são chamados de nascidos na terra. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. Olha, gente, indígena é um termo que é mais usado referente à América, indígena e nativo. Enquanto que aborígene é um termo que é usado mais para a Oceania. Então, é uma diferença de termo referente a um continente. Indígena e nativo para a América e é usado aborígene para os povos da Oceania. Tá? Complete as frases abaixo. Essa também eu devo ter deixado como questão de marcar. Lá está como letra B. Tá? Os sambaquis são construções feitas com mariscos. Os povos indígenas possuem um líder político chamado cacique e um líder religioso chamado pajé. Os troncos linguísticos possuem uma única origem de línguas semelhantes. Próxima questão. Ainda hoje vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Bom, essa é uma questão pessoal, mas você pode citar, né, os elementos que compõem a cultura indígena que estão presentes no Brasil, né, de hoje. A gente tem questões, por exemplo, que a gente herdou dos índios, como alimento, tradição, algumas palavras, o hábito, por exemplo, de tomar banho todos os dias. Então é uma questão assim, pessoal que você tem que falar assim, o que do povo brasileiro a gente tem da cultura indígena e por que é importante preservá-la. Aí, como é uma questão pessoal, vou deixar para vocês fazerem, né? E aí eu corrigi. E terminamos, né, as 6 semanas. Agradeço quem me escutou até aqui. E se alguma coisa não ficou clara e vocês quiserem perguntar, pode entrar em contato comigo lá pelo Conexão Escola ou nas aulas que a gente está tendo pelo Meet. Tá bom? Obrigado.